Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a parte de geração de código, sobre expressões, né? Então, a gente vai ter expressões como esta aqui, né? Então, por exemplo, em linguagem de alto nível a gente pode ter algo do tipo x mais a chamada de uma função g que recebe como parâmetro 2, y menos e que multiplica por 5, né? Então, como que a gente vai mapear essa expressão, né, para a linguagem de máquina ou para uma linguagem intermediária, como é o nosso caso? Então, primeiro a gente tem que entender a estrutura sintática, né, converter ela para uma árvore de análise sintática, e depois a gente vai percorrer essa árvore. E aí, dependendo, né, do código-alvo que a gente quer gerar, por exemplo, se a gente quer gerar um código-alvo para uma linguagem baseada em pilhas, a gente vai gerar no formato notação polonesa, né, que é a leitura pós-fixa, né? Algo do tipo, eu empilho x e o y e chamo depois a função f. Mas vamos ver aqui um exemplo, né? Então, considere que a gente tem uma expressão que pode ser expressão, operador, expressão, né? Um operador binário. Tem o caso também do operador unário, né? Operador, expressão. Posso ter o caso de chamada de funções, eu posso ter um identificador e posso ter um número, né? Então, funções é um identificador, como um identificador também, né? Uma variável, e um número. E agora a gente tem esse exemplo aqui. Então, se a gente pegar isso aqui, considerando esta gramática, que árvore que a gente vai gerar? Então a gente tem que analisar aqui qual que é a regra que a gente vai usar aqui para a gente poder reescrever aqui. Então a gente vai ter, a regra a gente tem aqui, expressão, né, que é o x, operador, expressão. Então a gente vai ter algo do tipo mais, né, x, eita, mais o x ficou horrível, né, pessoal? Mas acredito que é isso. E do outro lado, né, eu vou ter essa outra parte, né? Essa outra parte vai cair também nessa substituição aqui, né? Expressão, operador, expressão, né? Só que o operador aqui é a multiplicação. E a gente vai ter o g, que é a chamada de função desse lado, e vamos ter aqui o 5 do outro lado. E aqui a gente vai ter os parâmetros, né? E assim a gente vai. Vou apagar isso aqui porque está horrível. Vamos ver aqui a árvore que foi gerada. Então, operador, expressão, expressão, né? Essa expressão, novamente, operador, expressão, expressão. E essa expressão aqui tem uma chamada de função e eu tenho aqui um operador unário. E aí, pessoal, observe que essa é uma gramática ambígua, né? Eu poderia ler, por exemplo, expressão, né? Pegar esse caso, o x, o mais, e pegar a multiplicação ser a raiz, né? da minha árvore. Então, essa gramática aí, dependendo, se eu estiver analisando sempre mais à esquerda ou mais à direita, vai gerar duas árvores distintas. Mas a gente não se preocupa com isso agora. Então, como que essa árvore vai ser, por exemplo, qual código que a gente vai gerar, né, quando a gente ver essa árvore na notação pós-fixa, né? Então, lá em estrutura de dados a gente aprendeu, né, com a árvore binária. Então, a fórmula a gente varrer uma árvore binária seria pela pós-fixa, fixa e pré-fixa, né? No caso da pós-fixa, a gente sempre vai para a direita, para a esquerda, depois a gente visita a raiz, né? Então, a gente vai para a direita, no caso do binário sempre tem dois caminhos, né? Então, vou para a direita, nesse caso, eu vou empilhar o x e vou para a esquerda. Só que a esquerda, eu vou primeiro para a direita. Desculpa, né, pessoal? Eu comecei aqui, esquerda e direita é um problema para mim, né? Então, eu comecei aqui pela esquerda, o x, aí eu fui para a direita. Aí quando eu fui para a direita, eu vou para a esquerda novamente. Aí nessa esquerda, novamente, eu vou ter que ir para as folhas, né? Então, eu vou no 2, no y, e aí aqui eu tenho uma expressão que é operador expressão, então eu vou ter o z, o operador de negação aritmético. Depois disso, eu vou subir na minha árvore, eu vou empilhar o 5,
depois a multiplicação e depois a soma. Algo desse jeito aqui, mas novamente vou apagar que está horrível. Então vai ter isso, ó, push x, push 2, o y, o z, né, vou negar, depois eu vou aqui para a direita, vou chamar a função primeiro, vou terminar esse nó aqui, né, cal g, vou para o lado esquerdo, 5, vou chamar a multiplicação e por fim a soma. Então essa variação, pessoal, do jeito que está, ela está gerando uma variação da esquerda para a direita, né? Então a gente está avaliando aqui, primeiro a gente vai calcular o g, multiplicar por 5 e só por último que a gente vai somar. Então a soma está sendo a última operação. E a gente sabe que normalmente não é essa forma que funcionam os operadores. Então os operadores nas linguagens de alto nível normalmente tem a questão de precedência. Na linguagem Jack a gente não vai trabalhar com precedência, mas também a regra de associatividade nas linguagens de alto nível para os operadores de multiplicação e soma é da esquerda para a direita. Então, aqui a gente já pode ir para o algoritmo, né? Então, vamos para o algoritmo. Como que seria esse algoritmo, né? Então, esse algoritmo para aquela gramática descrita anteriormente. Então, a gente tem aqui como símbolo não terminal apenas a expressão. Então, quando ele recebe, o que ele faz? Olha, se a expressão é um número, eu vou lá e empilho o número. Se a expressão é uma variável, eu vou empilhar a variável. Se a expressão está no formato expressão 1, operador expressão 2, eu vou primeiro chamar o code_write recursivamente, né, para a expressão 1, para a expressão 2 e empilhar o operador. Se a expressão for no formato operador expressão, né, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar primeiro para a expressão e depois que eu empilho o operador. E se a expressão for no formato de chamada de funções, eu vou ter que empilhar todas as expressões primeiro e só depois chamar a função f. Então, aqui dá para a gente ver, né, que o algoritmo gerado, né, vai ser um pouquinho diferente daquele algoritmo que a gente apresentou aqui nessa leitura de forma pós-fixa, né, nessa árvore. Mas no caso da linguagem Jack, a nossa gramática era um pouco diferente. A gente tem expressão, né, que é o símbolo não terminal, tem o termo, aí eu posso ter aqui uma sequência de 0 ou mais operadores e termos. E onde o termo pode ser, nesse exemplo aqui eu estou pegando só parte da gramática, pode ser um número, pode ser uma constante, um keyword, pode ser o nome de uma variável, pode ser uma expressão entre parênteses, pode ser uma operação unária e um termo. Os operadores estão aqui, né? Essa lista de operadores. Eu tenho os operadores unários, que é apenas a negação aritmética e a negação lógica. E valores inteiros, né? Então, esse algoritmo aqui, a gente consegue gerar aquela regra de associatividade da esquerda para a direita, né, que é o mais comum para esses operadores aí nas linguagens de alto nível, né. Então, olha que algoritmo que a gente tem. Então, a gente vai ter o seguinte algoritmo, né, compile expression, né. Então, quando eu chamar o compile expression, eu vou chamar o compile termo. Enquanto o próximo token for um operador, o que eu vou chamar? O compile termo e vou imprimir aquele operador. Então, vamos ver aqui. E o compile termo, o que o compile termo tem? Se o termo for um número, eu empilho o número. Se o termo for uma variável, eu empilho a variável. Se o termo é operador expressão, de forma semelhante, eu vou compilar a expressão e empilhar a operação. Se o termo for funções, eu vou compilar todas as expressões e depois chamar a função f. Se for no formato de termo entre parênteses expressão, eu vou compilar a expressão e pronto. Então vamos ver aqui, né? Observe esse código que tem aqui, let x igual a mais b vezes c. Qual seria o código gerado, né? Então se eu olhar por aqui, eu vou entrar primeiro, isso aqui é uma expressão, né?
Então ele vai fazer o quê? Compare termo, né? Então primeiro ele vai pegar o primeiro termo aqui. Nesse caso, o termo é uma variável. Então ele vai gerar algo do tipo push local 0, alguma coisa assim. Acho que eu vou nem tentar escrever, pessoal, vai ficar horrível. Acho que eu vou abrir aqui. Vamos tentar algo por aqui mesmo. Onde que a minha letra fica melhor. Então, ele vai fazer algo do tipo push A, né? Aí A pode ser, pensando em mais um pseudocódigo aqui. E aí ele vai, como ele vai encontrar um operador, ele não vai empilhar o operador, né? Ele vai compilar o outro termo. O outro termo é essa expressão aqui, B vezes C, né? Então ele vai chamar agora o compile termo. E aí quando ele mandar compilar o termo, né, ele vai encontrar o primeiro termo é quem? O B. Ele vai achar o B aqui, push B. E aí ele vai novamente chamar o compile termo, que no caso é o C. É isso? Então ele chamou aqui para o primeiro, ele achou mais um operador, ele chamou mais um, encontrou um outro termo que é o push C. Depois do push C, o que ele vai fazer? Mas espera, antes dele fazer o push C, né, por exemplo, ele chamou o compile, ele fez o push A, vamos fazer novamente aqui. Então, ele pegou esse termo, empilhou push A. Então, nesse momento aqui que ele fez o compile termo. Aí, enquanto ele encontrar outro operador, né, ele encontrou outro operador e fez o compile termo. Né? Quando ele fez o compile termo, ele está pegando essa outra parte da expressão que é B vezes C. E aí, quando ele chamar o compile termo aqui, ele vai fazer o quê? O push. No caso aqui, o primeiro termo é B. E aí ele vai imprimir o operador, por exemplo, a soma. E aí ele vai procurar agora um novo operador, né? Ele encontrou um novo operador, encontrou a multiplicação, ele vai chamar o push expressão com esse lado aqui, que é só o C, então push C, e aí depois ele vai escrever novamente o operador. Ele vai escrever o operador que no caso a multiplicação. Então o código gerado seria algo desse tipo aqui, né? E aí depois, por fim, né, ele vai, faltou a multiplicação, né? Puxa C, multiplicação. E aí por fim ele vai armazenar isso em X, né? Então vou fazer o pop X. Então, no caso do Jack, né, o uso de parênteses, que a gente pode usar o uso de parênteses para definir a ordem de avaliação. Então, se por acaso eu quero que ele avalie primeiro B vezes C, eu vou usar parênteses. Por quê? Porque nesse momento aqui, por exemplo, quando eu chamar o compile expression, ele vai compile termo, e aí ele vai achar mais um operador, ele vai chamar o compile termo. E um dos casos de termo é o caso que eu tenho uma expressão entre parênteses. E aí ele vai chamar o compile expression. E aí ele vai tratar esses caras aqui não mais como termos, como o termo B e o C, mas como uma nova expressão. E aí nesse caso ele vai empilhar o A, e aí ele vai avaliar toda essa expressão primeiro. É o B, o C, empilhar a multiplicação, e só depois que ele vai somar e armazenar em X. Ok? Então, o pseudocódigo para essa implementação, né, mais parecido com o que a gente vai ter, é isso aqui, né, diferente do que está nos slides, um pouquinho diferente.
faltando aqui só a questão de a gente vai usar algumas rotinas do sistema operacional, né, que está faltando aqui. Achei que eu já tinha colocado. Quais rotinas que a gente vai usar para o sistema operacional? A gente vai precisar, por exemplo, no caso de trabalhar com a constante, por exemplo, o caso que eu tenho um termo que é uma string. No caso, quando eu tenho uma string, o que eu vou ter que fazer? Primeiro eu vou ter que descobrir o tamanho dessa minha string, né? Então eu vou ter que calcular o tamanho. Tem que calcular o tamanho da string. Esse tamanho eu vou empilhar, né? Então eu vou fazer o push n, que é o tamanho da string. Aí eu posso alocar uma nova string, né? E aí eu vou chamar então a função string new. Essa função string new ela vai consumir esse parâmetro n, que é o tamanho da string, e vai retornar o endereço base da string, né? A string ela vai ser armazenada de forma muito similar a um array para a pilha. E aí depois eu posso apenas adicionar esses novos elementos, novos caracteres, né, na pilha. O que ela faz? Ela adiciona um caractere à string, né, e ela é uma função, ela retorna novamente o endereço. Isso aí fica bem mais fácil para a gente. Então, a gente vai percorrer a string lá na linguagem de alto nível, e para cada caractere da string de origem, a gente vai fazer o push caractere, vou empilhar esse caractere, e com esse caractere na pilha, eu vou fazer o que? Eu vou chamar a função append_char. A função append_char, ela usa com dois argumentos. Um é o endereço da string, que está aqui na pilha, né, nessa chamada, e o outro é o caractere. Então ele vai pegar esse endereço para poder adicionar esse caractere, e ela retorna o que? Ela retorna o endereço do caractere novamente. Desculpa, ela retorna o endereço da string. Então com isso eu vou estar sempre tendo essa string na pilha. Então eu vou fazendo chamadas aí sucessivas e adicionando essa string. A essa string um novo caractere, e assim no final eu tenho, né, uma string para ser retornada, né? Então se eu tenho lá dentro do meu código algo do tipo let s é igual a olá mundo, o resultado final vai ser o que? O valor que vai estar na pilha, que é justamente o endereço para essa string, né? Então estava faltando detalhar isso, mas aqui já fica mais fácil para vocês buscarem lá a informação. Então esse aqui é o básico que vocês precisam saber para manipular expressões, para gerar expressões nessa linguagem da máquina virtual. Até o próximo encontro.